Doença de Alzheimer ou mal de Alzheimer é um grande problema de saúde pública que acomete milhões de pessoas no mundo todo. Não é um problema exclusivo do nosso país, mas um problema global. A doença de Alzheimer ou mal de Alzheimer basicamente é um problema cognitivo, neurodegenerativo, ou seja, afeta o sistema nervoso central, com acúmulo de proteínas beta-amiloides no cérebro, e essas proteínas elas vão prejudicar a comunicação entre os neurônios, ou seja, a transmissão sináptica neuronal. Com isso, a pessoa, normalmente na terceira idade ou na meia-idade, começa a apresentar quadros de lapso de memória, perda de memória gradativa e no final, no agravamento da doença, podem ficar até em estados vegetativos, dependendo exclusivamente do cuidado de outra pessoa. Isso é um problema grave de saúde pública, mas nesse vídeo nós estamos trazendo uma pesquisa publicada no New England Journal of Medicine, uma das revistas mais importantes no mundo em relação à medicina, que mostrou que 18 anos antes do desenvolvimento da doença de Alzheimer, temos como descobrir se a pessoa terá tendência ou predisposição do desenvolvimento dessa doença. Isso é revolucionário, porque você agora, de meia idade ou terceira idade, que ainda não tem sintomas de Alzheimer, pode fazer exames que podem predizer se você terá ou não a doença. Tá, e eu descobrindo que eu tenho a doença, eu faço o quê? A boa notícia é que no final do vídeo nós vamos dar dicas de como prevenir o Alzheimer, ou a pessoa que já está com sintomas, como reverter parcialmente esse problema. Você vai descobrir tudo isso hoje nesse vídeo surpreendente dessa pesquisa revolucionária publicada no NEJM, New England Journal of Medicine, que vai trazer para você uma luz à doença de Alzheimer que acomete muita gente no mundo todo. Meu nome é Elisandro Borges, esse é o canal Descomplica aí PhD, trazendo para você notícias científicas, descomplicando a notícia científica, traduzindo do inglês, que também é um grande desafio, trazendo para você de modo fácil, simples e descomplicada, combatendo as fake news. Muito obrigado pela sua presença e já vai dando um joinha, já vai curtindo, compartilhando, porque esse tema com certeza vai atrair muita gente que você conhece, familiares seus ou pessoas até que são jovens hoje, mas que tem que prevenir contra a doença de Alzheimer porque já tem casos na família. Roda a vinheta. Muito bem. Pesquisadores do New England Journal of Medicine fizeram uma pesquisa que acompanhou uma população por 20 anos. Essa pesquisa começou no ano 2000 e terminou no ano 2020. Já no ano que nós tínhamos a pandemia no mundo todo. Foi uma pesquisa desenvolvida por pesquisadores sérios, publicados numa revista que nada menos, nada mais que é a New England Journal of Medicine, uma revista renomada na área médica e, claro, na área da neurologia. Foi uma pesquisa desenvolvida por neurologistas. E o que essa pesquisa descobriu? Que marcadores bioquímicos, marcadores no sangue, ou seja, exames laboratoriais, se alterados, conseguem predizer que essa pessoa vai desenvolver Alzheimer ou não. Quanto tempo? 18 anos antes. Nesse estudo eles pegaram um grupo de pessoas com tendência a ter Alzheimer e outro grupo que não tinha tendência de ter Alzheimer. E monitoraram essas pessoas por 20 anos. E aí os resultados desse estudo, eu vou colocar aí no link da descrição, o estudo, para você acessar. Pode traduzir do inglês, tem hoje aplicativos que fazem isso, para você ver que o que eu estou trazendo aqui são notícias verdadeiras, embasadas em artigo científico internacional de alto nível. Então aqui ninguém está falando achismo ou vozes na minha cabeça. Tudo aqui é embasado na literatura científica que eu trago para você,
Claro, li todo o artigo e estou trazendo de maneira descomplicada até você a informação que você precisa saber e que pouca gente fala, porque não dá ibope falar coisa boa na TV e nas mídias. O que dá ibope é notícia ruim, mas nós trazemos notícias boas até você. E no final do vídeo eu vou falar como prevenir ou reverter o Alzheimer de maneira científica. Não é nada de achismo, novamente a gente não trabalha dessa forma. Então, qual é o exame, Lisandro? Seja claro e objetivo. Muito bem. São um conjunto de exames, na verdade. O primeiro exame é a dosagem da proteína beta-amiloide. Proteína beta-amiloide é o exame número 1. Alterações da proteína beta-amiloide, que é a proteína relacionada com a formação daquelas placas no cérebro, que impedem a comunicação entre os neurônios, as placas de beta-amiloide. Então, quem tem alteração nesse exame da beta-amiloide já precocemente vai desenvolver Alzheimer com certeza. Segundo exame, proteína tau, T-A-U. A proteína tau é uma proteína também relacionada com o desenvolvimento do Alzheimer. Quem tem alterações nessa proteína tau também tem tendência a desenvolver Alzheimer. E a proteína tau fosforilada, que é uma outra fração da proteína tau, e essa fração fosforilada, quando ela está alterada, prediz que essa pessoa pode ter Alzheimer também. E a pesquisa de proteínas de cadeia leve de neurofilamento. É o último exame feito. Você coleta o sangue do indivíduo em laboratórios renomados. Então, o Hospital Albert Einstein, o seu laboratório faz, o Pardini, o Fleury, são laboratórios de ponta que fazem essas dosagens rotineiramente. Quem que pede esse exame? O geriatra, ou o neurologista, ou o cardiologista, ou o endocrinologista. O médico que está cuidando da pessoa de meia idade ou da pessoa idosa. Ok? Então, anota o nome, chega para o teu médico e diz, doutor, eu quero fazer esse screening para avaliar se eu tenho tendência até Alzheimer, porque eu tenho relatos na família, eu estou perdendo a memória, eu estou ficando meio esquecido, pós-Covid, né? São sequelas pós-Covid, que tem outro vídeo meu que eu vou colocar na descrição, as sequelas pós-Covid, que uma delas é a demência, é a perda da memória. Tem outro vídeo também falando do Parkinson e os produtos químicos relacionados no ambiente e o aumento da incidência da doença de Parkinson, vou colocar aqui em cima na descrição. Mas seguindo, então esses exames são importantíssimos. Além do mais, exames de neuroimagem, a imagem, a tomografia, a ressonância magnética também ajuda a predizer se a pessoa já está formando pequenas plaquinhas de beta-amiloide no cérebro, ela vai sim ter a tendência a desenvolver Alzheimer. Além disso, olha que legal, dentro desse vídeo eu explico também que a IA, a inteligência artificial, também está sendo utilizada para o nosso benefício. Então o IA, a inteligência artificial, a aprendizagem da máquina, analisou milhões de dados cognitivos, dos testes cognitivos que o médico neurologista faz para o paciente do consultório. Tipo, faz perguntinhas para ver como que está a memória desse paciente. Se o paciente tem um ranking nesse teste e a inteligência artificial aprendeu a interpretar esses testes cognitivos e predizer se a pessoa vai ter Alzheimer ou não. Então veja que interessante. Laboratório, exames de imagem, testes cognitivos e o uso do IA, da inteligência artificial, também para predizer a chance da pessoa ter o Alzheimer. Lisandro, e qual é a realidade hoje no Brasil e no mundo? Bom, está aumentando muito a incidência de Parkinson em jovens, como eu falei no meu outro vídeo, Alzheimer em jovens e demência. Veja o caso do humorista Pedro Manso, você coloca aí no Google, humorista Pedro Manso, demência. Você vai pesquisar mais sobre o que eu vou falar agora. Ele é um humorista conhecido, se não me engano ele trabalhou em algumas redes aí no Brasil, redes de televisão. Ele faz a imitação de algumas pessoas importantes, famosas, e ele diagnosticou com 51 anos demência, gente. 51 anos.
Isso está preocupando bastante o Pedro. Ele deu vários depoimentos, você pode encontrar as reportagens dele, porque ele é um cara novo, né? 51 anos, é uma pessoa jovem. E está apresentando quadros de demência. E na família dele não tinha ninguém com esses quadros. Então veja, isso é produto do que a gente come, do que a gente faz, o sedentarismo, evocando doenças neurológicas na nossa população, cada vez mais e cada vez mais precoce. Alzheimer também. O Alzheimer também está aparecendo precocemente em alguns indivíduos de meia idade. E aí eu vou explicar as causas e também como reverter, como prevenir, que é o bônus do vídeo. Lisandro, quais as causas? Sedentarismo, diabetes, hipertensão, insuficiência cardíaca congestivas, doenças crônicas que são mal tratadas, se são uma diabetes descompensada, uma hipertensão que não está tendo tratamento adequado. Pode e causa problemas neurológicos e induzem a aceleração do surgimento do Alzheimer. Então, cuidar bem dessas doenças, manter o controle glicêmico, o controle da pressão arterial, é fundamental para não evoluir para um Alzheimer. Já tem estudos mostrando que essas doenças têm correlação. Lisandro, e como prevenir o Alzheimer se eu fizer esses exames e tudo está indicando que eu terei? Já que esse estudo mostra que 18 anos antes dá para a gente saber se a gente vai desenvolver o Alzheimer. Bom, exercício físico. Estudos estão sugerindo que quanto mais atividade física a pessoa fizer, menos neurodegeneração a pessoa vai ter, ou seja, menos chance de ter Parkinson, menos chance de ter Alzheimer a pessoa terá. Então, 3 vezes na semana, 40 minutos, vamos movimentar o esqueleto. Ah, mas eu sou de terceira idade, eu já não consigo me exercitar tanto. Pilates, uma caminhada, uma hidromassagem, exercícios leves também é legal, também está valendo. Bicicleta ergométrica, não precisa alto impacto. Pode ser um exercício, o importante é movimentar o organismo, movimentar o corpo, principalmente na terceira idade, para a gente ter uma terceira idade saudável, né? É o período que a gente vai curtir os netos, vai curtir outras atividades que a gente não fez durante a vida porque a gente trabalhava e agora está aposentado. Então uma terceira idade saudável como que é? Sem doença, sem precisar ficar indo em farmácia, em médico o tempo todo, tendo qualidade de vida. Como que a gente planta isso? Praticando exercício físico e comendo saudavelmente. É fundamental. O exercício físico, para você ter uma ideia, libera a irisina, um composto que protege o cérebro e aumenta a conexão neurológica. Então olha que legal o que o exercício físico induz no indivíduo que o pratica regularmente. Libera a irisina. Também zero açúcar, então reduzir a quantidade de açúcar na dieta. Tanto o açúcar que a gente vê como o açúcar que a gente não vê é fundamental para não ter dano neurológico. O açúcar é um grande problema hoje da humanidade, as dietas ricas em carboidrato. Então vamos praticar uma dieta low carb, é excelente para a saúde, só ficar menos inchada, menos pão, menos massa, para o nosso cérebro também ficar saudável. Que estudos mostram que o excesso de glúten também inflama o organismo e pode também induzir o aumento da inflamação também neurológica. Que mais? Zero álcool, reduzir o consumo de bebida alcoólica, ou pelo menos a pessoa que consome em grande quantidade, reduzir essa quantidade. O álcool é deletério para neurônios, então reduzir o consumo do álcool. O tabaco também, evitar o cigarro, mas se fuma, reduzir a quantidade até abolir totalmente, e cuidar os níveis de lipídios, colesterol, o HDL, o LDL. Diminuir o LDL colesterol, aumentar o HDL colesterol. Ou com medicamentos, consultando o cardiologista, o endocrinologista, ou através do exercício físico e da dieta balanceada. Lisandro, e o grande finale? Vem agora. Qual é o exercício cerebral que melhora a condição cerebral, evita, se você está sofrendo disso, falhas de memória, lapsos de memória, esquecimentos, porque o Alzheimer começa assim, gente. O indivíduo esquece o nome de familiares, de pessoas, esquece coisas básicas, começa a falar coisas que ofendem, tipo assim, vestido tá bonito, tá horrível. Nossa mãe, por que você falou isso?
Eu falei o quê? Eu não me lembro. Então a pessoa não lembra que ela ofendeu com palavras, né? Será que chove hoje? Será que chove hoje? Será que chove hoje? Pô, a pessoa fica repetindo a mesma pergunta. Pai, você já repetiu isso, essa pergunta. Eu não me lembro. Mas será que chove hoje? Então você vê que a pessoa ela está esquecendo o que ela está perguntando. Isso são sintomas de Alzheimer. E como tonificar o cérebro? Como melhorar a performance cerebral? Palavra cruzada. Então compra os livrinhos de palavra cruzada e vamos exercitar o cérebro. Xadrez, dama, gamão, jogos de carta, principalmente jogos de memória e um bom livro. Não tem nada melhor que a leitura de um bom livro para exercitar o nosso sistema nervoso. Espero que você tenha gostado muito do vídeo. Curte, compartilha, por favor, para a gente continuar fazendo os vídeos similares a esse. Beijo no coração, prazer enorme ter você aqui comigo e até o nosso próximo vídeo. Fui!